134 que, através de apercepções intermediárias adicionais, a ser buscado. E, finalmente, em terceiro lugar, as massas perceptivas de ideias assim limitadas e constituídas não são uma só vez elevadas à plena consciência em todas as suas partes. Daqui Avenarius vai mais longe, onde não podemos necessariamente segui-lo. Ele apresenta o teorema de que o esforço para perceber nada mais é do que o esforço da alma para economizar energia. Esta construção só é possível porque Avenarius mede o desempenho diretamente pela força. Caso contrário, ele teria que dizer que a alma se esforça para a eficiência. Para fazer nossa objeção por meio de uma parábola, não podemos admitir que o esforço de um comerciante seja descrito com justiça se alguém o considerasse direcionado à mera economia de dinheiro. Seu objetivo é realizar um serviço útil à sociedade. Economizar dinheiro não é seu propósito, o dinheiro desempenha apenas um papel intermediário, algo como uma enzima no metabolismo. Vamos agora resumir as considerações anteriores da maneira que melhor nos convém. Primeiro, examinamos o conceito de força. Que todos deixem Magden dizer a si mesmos que têm meios de poder à sua disposição porque ele precisa deles para exercer influência. Por exemplo, o lutador tem músculos, um esqueleto, um intelecto ens, que está experimentando na competição. Agora, assim vai nossa afirmação, esses meios de poder sempre podem ser medidos e, portanto, definidos como magnitudes do mesmo tipo. Avenarius chama esse tipo de tamanho de Kraft. Em si, a frase não é plausível, porque não se vê como coisas diferentes podem ser comparadas umas com as outras, por X. Por exemplo, um general poderia combinar o poder de um obus com o de um cavalo de artilharia. No entanto, a concepção machadiana permite, quando aplicável, demonstrar a possibilidade dessa redução a uma única medida de força. Onde o conceito não é aplicável, no entanto, a tese não é correta. Para provar, vamos imaginar que um Magid tenha a potência M1, M2, M3 à sua disposição. Suponha agora que M era algum meio de poder que beneficiaria o Magid mesmo se ele o possuísse em qualquer quantidade. Então o Maiden deixaria o Vor. 135. Fazer Schlag de trocar Mi por um conjunto de M, agora o Magid irá, por sua própria natureza, fazer tudo automática e imediatamente que atenda ao seu propósito. E ele se absterá de tudo o que traz desvantagem. Assim, haverá um conjunto da potência M que determina o Magid a trocar por Mi, outro onde ele rejeita a troca, e entre os dois conjuntos algum onde ele considera a troca indiferente. Mas como o Magid nunca está errado, Mi é apenas um equivalente para o conjunto de M mencionado, que designa o ponto de indiferença, então, o mesmo argumento pode ser usado para M2, M3, execute para Mi e M2 juntos etc. etc. O valor, como podemos dizer, de Mi e M2 unidos pode ser diferente da soma dos valores de Mi e M2, mas a união tem valor. E assim toda combinação concebível de poderes de Magid tem algum valor, representa uma certa quantidade de força. Mas se as condições B que regem o processo de reprodução Magid produzem uma série G1, G2, Gn, como descrito anteriormente, que tem vários limites, estamos lidando com um grupo, talvez para fazer qualquer número de Magids correspondente a B, então não é de forma alguma certo que qualquer valor M pode ser encontrado que seja um meio de poder para todos os Magids desse grupo. E certamente, se houver os Magids, uma vez que são diferentes, fazem julgamentos diferentes sobre alguns pontos, consequentemente não aplicam os mesmos valores. O conceito de poder ou valor estaria então no ar e seria tão ambíguo quanto o de Magid. Mas mesmo que a força possa ser definida no sentido do Avenarius, não decorre das considerações anteriores que seja constante ao longo do tempo. Os valores medidos podem mudar a qualquer momento, pois as tarefas do Machaiden em seu Machei pode mudar a qualquer momento. No entanto, todas essas incertezas não afetam o argumento essencial de Avenarius. De fato, o Magid não conhece o futuro, pois de acordo com as condições B ele é dependente, sofre limitações e está fora das perfeições automáticas geradas nele. 136. Exposto por B às mesmas fraquezas e condições de qualquer criatura viva.
Deve, portanto, ser vantajoso para ele atingir qualquer objetivo desejado de tal forma que, de acordo com toda a previsão de que ele dispõe no momento, sua posição depois que o objetivo foi alcançado seja o mais favorável possível, para que ele possa então usar a maior quantidade possível de poder tem disposição. No momento presente, ele se comporta de tal maneira que, de acordo com os julgamentos de valor disponíveis no momento, economiza ao máximo seus meios de poder para atingir um objetivo em mente. Agora não há dúvida de que na tarefa particular considerada por Avenarius, onde a criatura viva se esforça para compreender seus arredores, há um único Majid bem definido, enquanto o ambiente persistir. Porque na série dos seres de G2. Gene, pode-se imaginar que através do processo de experimentação enfatizado anteriormente, surjam seres cada vez mais adaptados ao ambiente permanente, em que GN1 entende tudo o que GN entendeu e um pouco mais. Assim, na linha de pensamento há uma progressão contínua, tem um limite, portanto, uma shade lhe corresponde. Portanto, o argumento de Avenarius tem plena validade. Pelo menos se em vez da expressão indefinida mundo ou outro, o ambiente persistente é substituído. Segue-se que a apreensão do ambiente persistente tende a tornar-se parcimoniosa, e o ser se esforça para compreender cada personagem desse ambiente da maneira mais parcimoniosa. Mas o processo pelo qual a substância viva se esforça para compreender a realidade vem ocorrendo há muito tempo. Se, portanto, o universo tem caracteres persistentes, a substância viva já atingiu a economia macheidiana quando eles são compreendidos. Mas o próprio princípio da economia é um personagem tão persistente. A substância viva fez um pacto com ele. A sensação de prazer na compreensão econômica, a sensação de relutância no caso de desperdício de meios. 137, portanto, se expressam com absoluta certeza. Dessa forma, cria-se uma seleção entre as sentenças reais, segundo a qual uma sentença real que pareça econômica para a criatura derruba seus concorrentes porque agrada. A seleção feita pelo princípio da economia só é possível pelo sentimento, pois a substância viva que quer compreender busca como um inseto estendendo suas antenas. E em cada uma dessas buscas, onde o caminho é tentado e depois continuado ou abandonado, só pode ser um julgamento provisório que assume a seleção. Mas tal julgamento é o sentimento de prazer ou desprazer, que, baseado na memória, prefere isso, rejeita aquilo. O sentimento pode errar em relação a um insight mais profundo e é, portanto, variável e adaptável. Mas é absolutamente constante em comparação com o econômico, desde que o econômico seja apreendido pela primeira vez como tal. E aí o princípio da economia prova seu caráter Majid, universal. Vamos dar alguns exemplos para nos aproximarmos dessa questão abstrata. Disse que o Sol, a Lua e todas as estrelas giram em torno da Terra uma vez a cada 24 horas. As aparências confirmam isso e, portanto, uma pessoa ingênua certamente concordará com a explicação. Mas agora que ele estude matemática, aprenda a medir os ângulos de visão, etc. E calcule gradualmente os tamanhos e distâncias dos corpos celestes. Em seguida, conteste a afirmação acima com a outra afirmação de que a Terra gira em torno de um eixo em 24 horas. Ficará imediatamente evidente que esta suposição é muito mais econômica do que a primeira feita sobre a rotação de inúmeras estrelas grandes em círculos gigantescos ao redor da pequena Terra, e ele sentirá uma forte relutância em levar adiante a primeira afirmação. Novamente, o raio, a tempestade no mar, a fertilidade do solo, etc., são interpretados como vindos de Júpiter, de Netuno, de Ceres, etc. Isso se opõe a outra visão de que há apenas um Deus que dirige o destino. Os mais econômicos certamente vencerão. Em seguida, suponha que, devido à gravidade, todos os corpos tendam a cair lenta ou rapidamente de acordo com seu peso. Isso é emaranhado porque então, 138 uma taxa de queda diferente deve ser considerada para cada corpo. Ora, um homem de gênio teria primeiro a ideia de que todos os corpos realmente tendem a cair com a mesma velocidade e que apenas a resistência do ar produz uma pequena diferença. Então, fortemente atraído pela parcimônia dessa visão, ele fará o maior esforço para persegui-la e colocá-la em prática. Por outro lado, uma recaída em uma teoria mais complicada seria quase patológica.
Além disso, a doutrina de que a Terra havia sofrido tantas catástrofes não tinha a menor chance contra a visão de Lyell de que as mudanças da superfície da Terra em períodos passados eram lentas e, de resto, as mesmas que são agora. Pois as grandes catástrofes colocam a imaginação em turbulência e exigem explicação, enquanto o que vemos acontecendo agora nos deixa calmos e fornece sua própria justificativa. Assim, a economia de pensamento é crucial na segunda visão. Vamos também discutir alguns pontos de vista que ainda não resistiram ao teste da história, onde cada um deve decidir por si mesmo o que prefere. Alguém afirma que a massa do mundo é finita. Então ele diz que se alguém organizar as partículas de massa de acordo com sua distância de um ponto, por x, b, o centro da Terra e suas formas de soma, então deixe a série convergir. Outro diz que a série é divergente. Enquanto ainda pensarmos na possibilidade de um teste de realidade ser feito por meio da experimentação, hesitaremos e não decidiremos. Mas assim que acreditarmos que qualquer verificação experimental está fora de questão, nos inclinaremos para a segunda visão. Porque fixar uma certa massa para o mundo significaria fixar uma unidade absoluta de massa. Isso seria um ponto a ser provado, ligado apenas à primeira visão, não à segunda. Além disso, a sustenta que uma influência também pode ser exercida de infinitamente longe. B. Por outro lado, dizem que, sem danos, as partes do espaço das quais nenhuma percepção nos chega, ou onde a percepção fornece apenas dados indistintos e insignificantes, podem ser consideradas como sem influência. Se a visão de A estivesse correta, a nossa seria